Olá, eu quero falar hoje para você de doenças femininas relacionadas com a sexualidade. São muitas e eu vou focar naquelas que eu considero como principais. Patologias são fenômenos que acontecem no corpo da mulher que envolve toda uma estrutura de vida e que dificultam ou impedem uma vida sexual. Então, entre elas está a vulvovaginite, que é mais conhecida como corrimento vaginal e muitas vezes como candidíase, que é um fungo. Primeiro, o fungo ele não tem vida própria. O fungo ele só existe se existe um meio propício. Quando ele dá na parede, é porque tem umidade. Então, aquela umidade faz com que o fungo aconteça. Se você tira a umidade, o fungo vai embora. Então, ele é um germe oportunista. Ele só acontece quando existe uma situação propícia para ele. Então, o problema não é o fungo. Se você pega uma parede com um bolor e põe um remédio e mata o fungo, ele continua. Por quê? Porque existe a condição propícia para ele. Se você tem uma candidíase e você toma as drogas, remédios via oral e tratamento local para que mate o fungo, a cândida, e o meio propício continua, a doença volta. Porque você não tirou a causa da doença. Então, a causa da doença é o pH vaginal, que tem a ver com muita coisa. Então, por exemplo, a alimentação influencia o pH vaginal? Sim. Uma alimentação com mais doce, com chocolate, com farinha de trigo, com frutas ácidas, tudo isso muda? Sim. O pH vaginal, deixa eu explicar para vocês então. Ele é um pH ácido, ele tem um pH de 3,5, é bem ácido, tá? Comparado com a pele, que é levemente alcalina, o sêmen, ele é alcalino, o sêmen tem um pH de 8, então quando o homem ejacula e deixa o sêmen da mulher, aquela acidez, ela muda um pouco e tem mais, se o espermatozoide que fica na vagina, eles morrem porque a acidez mata, só sobrevive aqueles que conseguem entrar dentro do útero. Voltando, então quando que aparece a doença? Quando esse pH sobe, quando ele fica mais alcalino, quando ele vai para 5, 5,5, 6, então aí aparece. Por isso que muitos médicos antigamente recomendavam o uso de banho de assento com vinagre. Atenção, não é com bicarbonato, porque com bicarbonato vai alcalinizar mais ainda, e aí vai piorar, tá? Então é com vinagre de maçã, isso faz com que o meio vaginal possa ser acidificado. Outra coisa que os médicos recomendam também às vezes é colocar lactobacilos no meio vaginal ou via intestinal para que haja uma recolonização e normalização da flora bacterial normal. E isso sim é que impede, dificulta as vulvovaginites. Então essa é a doença mais comum que existe, não somente pela cândida, existe muitas outras formas que são desde clamídia, desde Gardnerella, enfim, existem várias possibilidades e que tem uma abordagem diferente, mas todas elas podem sim se transmitir sexualmente. Agora, atenção, a candidíase em particular eu não considero como uma transmissão sexual. Por quê? Porque se você está com meio ácido, se você está com uma flora normal, vem uma cândida, não vai acontecer nada. Então, é necessário que haja esse conjunto de questões. Alimentação, pH vaginal, e eu não falei ainda das emoções. Sim, as emoções influenciam muito na questão das doenças. Tem gente que diz que a mulher que tem vulvovaginite, ela não está querendo ter um relacionamento sexual. Bom, pela visão sistêmica, aí eu vou entrar na parte de constelação familiar sistêmica, eu como médico, ginecologista e constelador sistêmico, eu posso falar disso. Então existem abordagens que mostram que uma candidíase significa que a mulher não finalizou o luto de algum processo. Isso quer dizer que algo que começou no passado, que deveria ter terminado, essa mulher ficou presa a isso, com mágoa, com rancor, com raiva, com ódio do que aconteceu. E esse, vamos dizer, esse acontecimento que deveria ter começo, meio e fim, não tem fim, porque a mulher continua lembrando e muitas vezes na posição de vítima,
faz com que aquilo se perpetue. Então, quando não existe o luto, a finalização, vem a vulvaginite para que a mulher tenha consciência de que existe algo que não terminou, para que ela possa finalizar, acolher, entrar em harmonia com aquilo que está acontecendo e, de alguma maneira, aceitar que isso fez parte da vida dela. Porque existe outro princípio dentro da constelação, que não é só da constelação, é geral da vida. Aquilo contra o qual eu luto, eu estou preso. Se você tem raiva de uma pessoa, você está preso a ela. Você não lembra dela, você fica preso a ela. Se você ama, se você perdoa aquela pessoa, pronto. Você vai embora ver a sua vida, você não precisa mais ver, nem lembrar daquela pessoa. Não te afeta mais. Então, se existe algo não terminado, que não foi feito o luto, seja de uma relação anterior, seja da morte de alguma pessoa querida, seja de um divórcio mal feito, seja de uma paixão sexual que não foi totalmente permitida ou finalizada, seja de um abuso sexual, são muitas as possibilidades desse processo, vai ter aí a vulvaginite para te mostrar que sim, é necessário fazer uma finalização, uma aceitação, para que ele perder a força, para que haja esse ajuste seu em relação com aquilo que aconteceu com a sua vida e você possa partir para diante livre para ter experiências mais interessantes da vida. Ok? Gostou? Deixa seu comentário, manda sua pergunta. Eu vou adorar saber de você. Um abraço e até o próximo vídeo.